Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Hoje a gente vai fazer nossa paçoquinha. Isso daqui é óleo de gergelim, da Sésamo Real, mas pode ser do Hong Kong também. Tem que ser prensado a frio. E a gente está amornando o óleo, a gente não vai fritar ele. Fogo baixo está de bom tamanho. Eu vou pegar um pouco de tônico vata, porque a gente está no outono. Aqui são 4 partes de tríbulos, 2 de fenogrego, 1 de cravo, 1 de gengibre. Mas se você não tiver como encontrar tríbulos na tua cidade, basicamente o que você pode usar é cardamomo. Se você não tiver cardamomo, pode ser também erva doce. São temperos que são bons para vata. O cardamomo ele é uma ótima erva sátrica para fazer com que a mente fique menos agitada nessa estação do ano. E esse tônico vata é muito bom para a sensação de cansaço não ficar tão predominante ou de baixa de energia. Isso daqui está sendo amornado no óleo antes da gente adicionar o açúcar mascavo. Ele é amornado até um nível onde o cheiro começa a aparecer mais claramente. Fica um cheirinho bem gostoso. Essa paçoquinha vai ser feita basicamente com castanhas. Elas já foram moídas, então dessa forma. A receita é mais ou menos metade dessas castanhas vai ser de amendoim. Uma outra, por exemplo, 500 gramas de amendoim para mais ou menos 100 gramas de castanha do Pará, 100 gramas de castanha do caju, 100 gramas de nozes chilenas, 100 gramas de avelã. Pode botar essas castanhas. Elas todas têm propriedades diferentes, como eu já expliquei naquele vídeo paçoquinha para um outono feliz, ou lanche para um outono feliz. Tá quase bom. Mas basicamente o amendoim está numa proporção maior porque ele é mais barato economicamente. E se a pessoa quiser estudar mais o castanha, as nozes chilenas. Se a pessoa estiver fazendo mais trabalho muscular, pode ser mais a castanha do Pará. Aí a gente está amornando. Tá quase saindo todo o cheirinho gostoso dele. E assim que ele estiver bem amornadinho, a gente vai adicionar o açúcar mascavo. Porque o açúcar mascavo ele vai ajudar a trazer um pouco mais de água para essa mistura. Isso vai ajudar a ativar outros componentes que são solúveis em água. Depois que a gente fizer essa calda, a gente vai adicionar essas castanhas. É bom botar também semente de gergelim, semente de girassol. Para o outono pode botar bastante semente de gergelim. Nessa fórmula mais ou menos que a gente botou 1 kg até aqui agora, a gente pode colocar relativamente 200 a 300 gramas de semente de gergelim preto. Gostoso. E mais ou menos 100 gramas metade disso da semente de gergelim em semente de girassol. Pode botar um pouco de semente de linhaça também. Todas essas sementes têm uma propriedade ou neutro ou que esquentam. E aí, você pode fazer nessa forma de farofa, ou você pode deixar ela um pouco menos na forma de farofa. Aqui eu vou no olhômetro mesmo, tá grudado. Mas, em um certo sentido, se eu estou fazendo mais ou menos 1 kg, vocês podem imaginar algo em torno de 200 a 500 gramas de açúcar mascavo, dependendo do gosto da pessoa. E dependendo do quanto pita ela é. Quanto mais pita, mais açúcar mascavo. Quanto mais vata, quantidade moderada de açúcar mascavo. E quanto mais cafa, bom, isso daqui não é uma coisa para cafa ficar comendo. Ainda que eles achem delicioso essa ideia. Então aqui está formando relativamente uma calda terapêutica. Isso daqui é óleo com as propriedades terapêuticas aquecidas.
E a partir disso a gente vai misturar isso nas castanhas. Depois eu vou botar um pouco mais de açúcar, se necessário. Mas aqui a gente tem um potente e delicioso prévio ayurvédico para adicionar as castanhas. Se você tiver com as castanhas sem estar assim moído, você pode fazer, como é que se diz isso? E acrescentando da maior para menor. Primeiro o açúcar mascavo, primeiro a castanha do Pará e depois a castanha de caju, etc. e tal. Agora que a gente tem o princípio terapêutico aqui no meio, eu vou dar a liga desse bolinho aqui com o óleo de gergelim e o açúcar mascavo. Depois de um tempo que você pega a prática de fazer as coisas na dose certa, você já faz isso temperado desde o início, que não está sendo o caso aqui, mas não tem problema. A gente adiciona aqui o óleo de gergelim, porque as propriedades terapêuticas que a gente queria já estão presentes lá. E agora a gente vai mais para o ponto da paçoca. Quando isso terminar, você pode deixar ele como uma forma mais de bolo, assim, que você serve da geladeira, ou pode até mesmo deixar fora da geladeira, que isso daqui não estraga. Ou você pode enrolar ele para fazer tipo umas bolas, que fica gostoso também. Vocês vão ver que ele vai gerar a consistência de uma paçoca, só que aqui a gente não está usando sal, a gente está usando as outras ervas no lugar. E no final eu vou adicionar um pouquinho mais de cardamomo, só para dar um gostinho mais, porque quando a gente adiciona assim no final, fica um cheirinho mais proeminente. Então aqui foram mais ou menos 8 colheres de açúcar mascavo. Foi algo do tipo uns 200 ou 250 ml de óleo de gergelim. E relativamente meio quilo das castanhas. Isso daqui já está ficando num ponto mais durinho. E o importante é que isso é uma forma da pessoa comer óleo de gergelim no dia a dia. Fique bem claro que o principal alimento anti-vata na vida do ser humano é provavelmente o óleo de gergelim, porque tem todos os atributos que aliviam o vata. Cheirinho tá bom. Essa receita pode ser adaptada para as pessoas de constituição mais pita. Pode botar um pouco mais de, talvez, semente de coentro para não ficar muito quente. Ou, em vez de ser do óleo de gergelim, ser o óleo de girassol. Mas o que é importante numa receita mais para vata é que não tem os atributos de seco. Então a gente vai empapar isso daqui de óleo de gergelim até ele ficar razoavelmente molhadinho. Porque lembre-se, o objetivo dessa paçoquinha foi mais ou menos uns 300 ml de óleo de gergelim no final das contas. Quanto mais moído tá, dessa maneira como tá aqui agora, mais ele consegue absorver o óleo de gergelim e melhor para a vata é. Porque ele está ficando mais carregado de óleo de gergelim. Pela coloração, eu já tenho uma noção da quantidade de doce que tá. Eu vou botar aqui mais umas 2 colheres só. E vou botar uma de cardamomo também, para dar um gostinho legal. Então com isso você tem um doce que na geladeira fica um tempão, não tem problema. Não estraga. Você pode até deixar fora da geladeira no trabalho, como é que é o nome disso? Gaveta do trabalho. E agora com isso daqui já vai ficar pronto.
Aí depois, se você quiser enrolar isso um pouco com uma colher também, tá legal. Só que isso daqui é extremamente delicioso. Tomem cuidado. Isso pode viciar você. Mas, se você fizer só nessa época do outono, que é a época onde está principalmente predomínio de vento seco e que ainda não está chovendo e não está tão frio, isso daqui é um lanchinho perfeito para o seu outono feliz. Sem dores na lombar, com a sua mente focada e também bastante seguro de si. Ok? Espero que você tenha um bom proveito aí na sua casa. Aqui a gente vai ter um ótimo proveito. Namastê! Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!